Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse modelo de pantufa adulto em crochê. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e receba aulas exclusivas como essa semanalmente. Ative o sininho e, claro, se você gostar da aula, não se esqueça de deixar um joinha aí embaixo no vídeo e também o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre a aula. Para trabalhar a pantufa, eu usei o fio ternura da Círculo, um novelo. O fio ternura é um fio super fofo e ele fica bem quentinho. Também é um fio bem leve, o que se molda com bastante facilidade no pé, ideal para meias e pantufas. Eu também usei a agulha para crochê número 4. Se o seu ponto for mais apertadinho, use a agulha número 5. Todos os materiais usados aqui na loja, como toda a coleção do fio ternura e tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aí em cima no vídeo o link da loja para que depois da aula você dê uma passadinha e confira todas as novidades. Eu sempre gosto de indicar o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja bem completa e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Bem, e agora sim, vamos dar início à aula da pantufa. Inicio a pantufa fazendo um cordão com 4 correntinhas. Se você preferir, você pode fazer o anel mágico. Eu prefiro as correntinhas porque como o fio ternura é um fio que tem essa textura, ele não corre tão bem no anel mágico. Por isso, a opção das correntes. Fiz 4 correntinhas, venho na primeira das 4, passo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu formei a argola inicial. Faço 3 correntes que eu conto como primeiro ponto e vou dentro da argola trabalhando os pontos altos, até completar 15 pontos no total. Lembrando que as 3 correntinhas eu já conto como um ponto, então, tenho 1, 2, 3, 4. Trabalho até completar os 15. Completei os 15 pontos, conto 1, 2, 3 e na terceira corrente eu fecho com um ponto baixíssimo. Vamos para a segunda carreira. Faço as 3 correntes que eu já conto como um ponto, volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Fiquei com 2 pontos no total. Venho no próximo ponto e repito o mesmo processo. Eu faço 1, volto no mesmo, mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos no segundo ponto de base. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira, fazendo 2 pontos altos juntos em cada um dos 15 pontos da primeira carreira, ficando no total com 30 pontos altos. Finalizei os 30 pontos, 2 pontos em cada um dos 15 da primeira carreira. E agora, eu faço o fechamento, 1, 2, 3 correntinhas, na terceira corrente, fecho com um baixíssimo. Eu vou trabalhar agora toda a base fazendo um ponto alto para cada ponto de base, mantendo esses 30 pontos até completar 13 carreiras no total, contando desde a primeira, 1, 2, estou iniciando a terceira. Da terceira até a carreira de número 13, faço um ponto alto para cada ponto de base, mantendo os 30 pontos. Após essas 13 carreiras completas, faremos a parte do calcanhar. Já finalizei as 13 carreiras de base. Depois das 13 carreiras, eu faço
a divisão para trabalhar a parte do calcanhar. Então, aqui eu só continuo a carreira de número 14, como já vínhamos trabalhando. Eu faço as 3 correntinhas de início e trabalho um ponto para cada ponto de base, até completar 15 pontos no total. Temos 30 pontos na base, em volta de toda a carreira, faremos 15 e ficamos, então, exatamente com a metade dos pontos, sendo que as 3 correntinhas eu já conto como um ponto. 1, 2, 3, 4, trabalho até completar 15. Completei os 15 pontos, viro o meu trabalho. Vou trabalhar agora em carreiras de vai e vem, até completar 4 carreiras. Aqui, no primeiro ponto, eu sempre faço o ponto de borda. Para isso, eu passo a agulha por dentro do primeiro ponto e busco a laçada. Fico com 2 laçadinhas na agulha. Eu fecho como se fosse um ponto baixo e faço 2 correntes. Isso reforça ainda mais a lateral. Agora, eu continuo trabalhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até completar os 15. Completando os 15, viro novamente o meu trabalho, faço ponto de borda e um ponto baixo para cada ponto de base, até completar as carreiras de vai e vem, 4 carreiras no total. Cheguei ao final das 4 carreiras de base e agora eu vou fazer a parte arredondada do calcanhar. Eu inicio da mesma forma, fazendo um ponto de borda e trabalho ponto alto sobre ponto alto até completar aqui 3 pontos. Depois que eu fiz 3 pontos, essa parte central, eu vou trabalhar por 9 pontos, fazendo só a metade do ponto alto, para depois fechar esses pontos juntos, formando o arredondamento. Os 3 finais, eu faço 3 pontos altos, como eu já fiz aqui no início. Para fechar os 9 pontos juntos, o que eu faço? Eu venho, como se eu fosse fazer o ponto alto normalmente, e tiro só as 2 primeiras laçadas. Deixo na agulha. Venho no próximo, como se eu fosse fazer o ponto alto normalmente, tiro só as 2 primeiras laçadas. Deixo o restante aqui na agulha. E dessa forma eu trabalho até ficar com os 9 pontos na agulha, sobrando só 3 pontinhos lá no final. Então, vem, ó, a agulha vai ficando bem cheinha. E eu vou olhando lá na frente. Quando restarem os 3 últimos pontos, eu paro. 1, 2, 3, ainda falta 1. Prontinho. Agora, eu tenho os 9 pontos ali na agulha para fechar todos juntos. Eu busco uma laçada e venho aqui passando todas essas laçadinhas por dentro das laçadas do ponto. Depois que eu passei todas as laçadinhas, vocês vão ver que ele fica aqui, ó, bem juntinho. E já arredonda. Agora, eu venho e faço normalmente os 3 pontos altos. Fecho aqui. E faço mais 2 pontinhos. Então, 3 pontos no início, 3 pontos altos no final, e os 9 pontos altos que eu fechei juntos na parte central. Agora, deixa eu mostrar pra vocês, ó, fechadinho. E olha como ele arredonda. Deixa eu virar assim que dá pra ver melhor. Então, ele não fica com aquela parte pontuda, reta. Ele fica bem redondinho o calcanhar.
Aqui nessa parte de cima, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, virando a frente da meia aqui pra mim. E eu venho e faço um ponto baixíssimo. Fechando, unindo o primeiro ao último. Fica essa abertura, mas essa abertura fechamos no final. Agora, eu viro o calcanhar novamente de frente pra mim. Ali a abertura. E eu começo a trabalhar fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou formar aqui a primeira carreira do cano, trabalhando em pontos altos. Venho, fiz um ponto, o próximo eu passo por dentro da abertura do ponto, ó, entre o primeiro e o segundo ponto, lateralmente. Fiz o meu ponto alto. O próximo, eu faço aqui bem na união da carreira, entre uma carreira e outra, passo e faço o meu ponto. O próximo, eu pego bem dentro da abertura do ponto. Então, eu fico com 2 pontos por carreira. Temos 5 carreiras no total. As 4 carreiras do calcanhar e a carreira do arredondamento. Como faremos 2 pontos por carreira e temos 5 carreiras, ficaremos aqui no final, antes de ir para a parte da frente, com 10 pontos altos, 2 por carreira. Cheguei ao final aqui, já completei os 10 pontos, e agora eu vou fazer essa parte da frente aqui da meia. Aqui será formado o cano. Para isso, eu venho e aqui eu também dou uma leve arredondada. Eu passo a agulha onde eu fiz o ponto, que eu segui com a carreira na lateral, faço a metade do ponto. E venho no próximo ponto, que já é um ponto aqui da parte da frente da meia. E trabalho o meu ponto alto, só a metade também. Depois que eu fiz a metade dos 2 pontos, eu fecho os 2 pontos juntos. Diminui um ponto, deixo essa parte mais arredondada. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base nessa parte da frente, até restarem os 2 pontos, um ponto da carreira e o ponto onde eu fechei a carreira para continuar lateralmente. Nesses 2 pontinhos, faremos esse arredondamento, fechando 2 pontos juntos. Percorri toda a parte da frente, chegando aqui no final, falta um ponto, faço a metade do ponto alto e o ponto onde eu segui com a carreira, as 4 carreiras lá de trás. E fecho esses 2 pontos juntos. Depois, eu continuo fazendo o mesmo processo que eu fiz lá do outro lado. 2 pontos por carreira, 10 pontos altos no total, até fechar o último ponto junto com esse primeiro que fizemos lá no início da carreira. Assim, teremos a base do cano já prontinha para continuar trabalhando. Finalizei os 10 pontos, venho, conto aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. E agora, eu faço 2 carreiras só circulando. Começo aqui fazendo as 3 correntinhas e dou toda a volta fazendo um ponto alto para cada. Chego no final, novamente, fecho com baixíssimo, levanto as 3 correntinhas, faço mais uma carreira fazendo um ponto alto para cada. Teremos aqui no cano
3 carreiras no total. Após a confecção dessas 3 carreiras, faremos a divisão para formar as laterais do cano da pantufa. Aqui eu já finalizei as 3 carreiras em pontos altos. Já tenho a base da minha pantufa prontinha. Aqui a abertura, frente do pé, o calcanhar, tudo prontinho. E aqui vocês estão vendo que eu coloquei um marcador. Como eu me guiei para colocar esse marcador? Na parte da frente, temos 15 pontos. O que eu fiz? Eu separei 7 para um lado, 7 para o outro. E aqui, completando os 15, eu deixei esse ponto. Eu me guiei ali pelos pontos que fechamos juntos. Fechamos 2 de um lado e 2 do outro. Aí, eu conto 7 pontos, coloco o marcador. 7 pontos e completo os 15 pontos nessa parte central. Eu coloquei esse marcador porque bem em cima desse ponto, depois da carreira do passa-cordão, eu vou fazer a divisão. Depois do passa-cordão, vamos arrematar o fio e dividir essa parte para ficar aquela aba da pantufa. Então, vamos lá. No passa-cordão, o que eu faço? Eu venho e trabalho 4 correntes. Pulo um ponto de base e venho no próximo. Faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E eu sigo dessa forma por toda a carreira. Dessa forma, eu circulo toda a carreira. E eu já vou ficando com esse espacinho para passar o cordão. Sempre fazendo uma corrente, pulando um ponto de base e no próximo, trabalhando um ponto alto. Cheguei ao final da carreira e aqui eu já cortei o fio. Eu puxo, trago esse fio aqui pro lado avesso e eu deixo ele aqui só pré-arrematado, formo uma laçadinha e passo o fio por dentro. Depois, arrematamos tudo no final. Agora, eu vou pegar o fio novamente para vir aqui nessa parte da frente, começando a trabalhar essa parte que já é a parte do acabamento. Aqui na parte da frente, eu venho bem em cima de onde eu tenho o marcador, é o espaço. Fiquei aqui com o espaço da correntinha. Aqui eu prendo um baixo e faço 2 correntes. Depois disso, eu começo a trabalhar um ponto para cada ponto de base, tanto fazendo o ponto alto no espaço da corrente, quanto o ponto alto onde eu tenho alto de base. Um ponto alto na corrente, um ponto alto sobre o ponto de base. Dessa forma, eu trabalho até dar a volta em toda a carreira. Eu chego aqui na parte da frente, circulando toda a base, fazendo um ponto no espaço de correntes, um ponto sobre o ponto de base, um no espaço de correntes, um sobre o ponto de base. Já percorri toda a carreira, cheguei aqui no finalzinho e aqui fizemos o baixo e as 2 correntes bem no espaço em cima do ponto que eu tenho o marcador. Então, desse lado, eu também faço um ponto. No espaço em cima do marcador, então, fico com um ponto no início e um ponto no final, 2 pontos no total. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto em carreiras de vai e vem até completar 3 carreiras no total.
Cheguei ao final das 3 carreiras em ponto alto, as carreiras de vai e vem. Aqui na frente, como eu disse para vocês, fica a abertura e aqui forma essa lateral, tanto de um lado quanto do outro da pantufa. Como acabamento, eu vou percorrer a carreira toda a volta em ponto caranguejo, até chegar aqui na outra ponta. Para quem ainda não fez o ponto caranguejo, eu tenho a laçada, eu passo entre o ponto anterior. Eu não preciso pegar no ponto, eu passo aqui entre os dois. O ponto caranguejo é como se fosse um ponto baixo, só que voltando na carreira. Então, volto no ponto anterior entre os dois pontos, passo a agulha e puxo. Fecho as 2 laçadinhas. Venho entre os 2 pontos, busco a laçada, puxo e fecho. Entre os 2 pontos, busco a laçada e fecho. E dessa forma, eu trabalho até chegar lá no último pontinho, onde eu volto para fazer o acabamento aqui nessa parte da frente. Cheguei ao final da carreira, já percorri toda a volta fazendo os pontos, trabalhando em ponto caranguejo no acabamento. Agora, eu viro a frente da pantufa lá pra frente e fico com a abertura como que se eu estivesse com o lado avesso virado pra mim. E vou trabalhar o acabamento dessa parte. Então, aqui onde eu finalizei o último ponto, eu tenho as 3 carreiras, 1, 2, 3, e aqui desse lado as 3 também. Eu passo a agulha e faço 2 pontos baixos lateralmente em cada uma das carreiras. Chegando na terceira, eu já pulo para o próximo lado e continuo. 2 pontos baixos em cada carreira, lateralmente nos pontos. Ficamos com 6 pontos de um lado, 6 do outro. Quando eu chego aqui no final, eu já posso cortar o fio. E quando eu viro, olha lá, o acabamento fica ali com direito para a parte da frente da pantufa. Quando eu corto, aqui eu vou deixar ele pré-arrematado e depois arrematamos tudo no final. Então, eu venho, puxo o fio, levo ele ali para trás, em alguma laçadinha aqui que esteja mais próxima, passo por dentro de uma laçada, formo uma nova laçadinha e passo fio por dentro. Eu vou deixar ele aqui, depois eu arremato, como eu disse, das 2 pantufas, tudo no final. Agora que eu já tenho essa parte pronta, eu vou fazer o cordão para passar aqui pelo passa-cordão que fizemos. Para fazer o cordão, eu faço 90 correntes, pulo a primeira, a segunda e venho na terceira. Trabalho um ponto baixíssimo. Venho na próxima, na corrente seguinte, sempre trabalhando sem pular, e faço mais um baixíssimo. Próxima, também. Eu trabalho um ponto baixíssimo para cada correntinha de base, até chegar ao final do cordão. E ela vai ficando assim, ó, um cordãozinho chatinho, parecendo um cadarço. Quando eu chegar lá no final, eu volto para fazer o arremate e depois a colocação na pantufa. Cheguei aqui no final, já cortei o fio, deixando uma sobrinha para fazer o arremate. E aqui eu dou 2 nozinhos. Depois disso, com a ajuda da agulha de crochê, eu venho passando aqui por dentro das carreiras,
trazendo essa pontinha um pouco mais para baixo. E depois o que sobra, eu só corto o fiozinho. Prontinho. Já tenho o cordãozinho para passar pelo passa-cordão. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular aqui o que está bem na direção do marcador, venho no próximo e venho passando um por baixo e um por cima. Então, um ponto eu passo o cordão por baixo, no próximo eu passo por cima. Um por baixo e um por cima, até chegar lá do outro lado. Então, olha só como ele fica, ele corre com bastante facilidade e preenche certinho aqui o passa-cordão. Aqui eu já terminei de passar o cordãozinho, fica um ponto aqui de sobra, que fica aqui no meinho. E agora, as pontinhas, eu venho arrematando todas da mesma forma. Eu passo a agulha por dentro de uma laçadinha que esteja mais próxima, formo uma nova laçada e passo esse fio por dentro. Eu já havia feito um nozinho desses, eu sempre faço 2 nozinhos para que o arremate fique bem seguro. A sobrinha eu corto. Vou tirar esse marcador aqui. E aqui na frente, você regula conforme você gosta, mais apertadinho. Principalmente as pessoas idosas gostam bastante dessa regulagem, porque usam bastante para dormir ou para ficar sentadinho. Então, a pantufa não sai do pé, não escorrega. Dá até para usar com uma meia por dentro, a pantufa por cima. E aqui eu regulo, dou um nozinho e depois eu posso dar um lacinho ou amarrar da forma que eu prefira mesmo. É só regular o tamanho e ele fica bem bonito no pé. Aqui eu já adiantei outra, então eu tenho já o meu parzinho prontinho, como vocês puderam ver aí nas fotos, que ela fica bem bonita no pé. E, gente, realmente fica bem quentinha e bem fofa, só pegando mesmo, para vocês terem ideia de como fica bem quentinha e bem fofinha essa pantufa. Para finalizar a aula da pantufa, você vai repetir aqui como eu, fazendo outro pé exatamente igual, cortar todas as pontinhas, e aqui eu vou fazer a costura da abertura que ficou ali no calcanhar. É uma abertura bem pequenininha, mas para ficar com um acabamento mais legal, é bom fazer a costura. Eu peguei um fio bem com a cor aqui parecida, eu estou usando o fio Charme, pode ser linha de costura, Anne, Cleia, o que você tiver. E eu venho aqui, passo a agulha de tapeçaria de um lado e do outro. Aqui eu já posso dar um nozinho. E depois eu venho passando por dentro de um lado e outro da abertura, que eu já virei a pantufa pro lado avesso, tá, gente? E olha lá, o fio, ele some, porque o fio ternura, ele tem essa textura. Então, o fio some ali por dentro do arremate. Aqui eu faço uma laçadinha, puxo o fio e depois eu escondo por dentro dos pontinhos. E já posso cortar o fio. Aqui você pode deixar uma ponta maior e fazer o arremate com a própria agulha de tapeçaria, ou esconder essa pontinha com a agulha de crochê. Eu vou cortar aqui só para virar para vocês, e depois eu arremato por completo, tanto essa pontinha
quanto as outras. Olha só, lado direito, já fechadinha a abertura. Eu vou terminar o acabamento fazendo a costura na outra pantufa também e fazendo o arremate das pontinhas e volto mostrando a peça já finalizada.